no ao vivo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas que quem não está agora vai assistir. Vamos hoje falar sobre corrigir questões da FGV sobre a Lei Maria da Penha, ok? Então, sem mais delongas, vamos aí ao nosso material. Lei 11.340. Primeira questão, tá? A primeira questão vai dizer para você o seguinte, vamos a ela. Cristiana foi agredida por seu marido Átila, que também a ameaçou, prevalecendo este das relações domésticas e de coabitação, tendo causado à ofendida lesões corporais de natureza leve. Em razão disso, foi instaurado um inquérito policial que constatou as agressões e ameaças. Levando-se em conta essa situação, é correto afirmar que, bom, o que a gente já percebe aí? Trata-se de crime que envolve violência doméstica familiar, né? Houve aí uma lesão corporal leve e uma ameaça. Lesão corporal leve ou grave, tanto faz, no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher, é sempre de ação penal pública incondicionada. O que significa dizer que a mulher não precisa representar e, uma vez o MP tomando ciência, ela não pode se retratar, já que o crime é de ação pública incondicionada. Então, dito isto, vamos às análises aí. Letra A. O juiz poderá propor a Átila transação penal? Olha só, ainda que esse crime fosse um crime de... Peraí, o que abriu aqui? Ainda que esse crime fosse um crime de ação penal pública condicionada, ele não poderia, tá? Porque juiz não pode, em hipótese alguma, propor transação penal. Isso aqui somente o MP, quando crime for de ação penal pública condicionada à representação e desde que não envolva violência doméstica familiar contra a mulher, porque a súmula 536 do STJ veda a transação penal e a suspensão condicional do processo na Lei Maria da Penha. E, ainda que não fosse violência doméstica, o juiz não poderia propor, porque a súmula 696 do STF veda a possibilidade do juiz propor transação penal ou suspensão condicional do processo. Se por acaso o juiz verificar que há o cabimento, mas o MP não propôs, o juiz deve encaminhar os autos ao Procurador-Geral de Justiça, mas ele mesmo não pode oferecer, ok? Ele mesmo não pode oferecer. É vedado pela súmula 696, beleza? Então, a letra A está errada. Letra B. O MP poderá decretar a medida protetiva de urgência, comunicando de imediato ao juiz. Não. Quem pode decretar medida protetiva de urgência é o juiz, tá? E nos casos em que não, o crime acontecer em local que não seja sede de comarca, poderia ser o delegado ou o policial que atender, mas o MP nunca, tá? Letra C. O juiz poderá decretar a prisão temporária a requerimento da defesa técnica de Cristiana. Errado. Prisão temporária só se houver requerimento do MP ou representação do delegado. De qualquer forma, aqui não caberia, porque os crimes que ocorreram não são crimes que admitem a prisão temporária. Okay? Então, artigo 2º e 1º, inciso 3 da Lei de Prisão Temporária e a Lei 7.960, de 89. Então, não pode. Não pode, por dois motivos. Uma, porque o advogado não pode requerer prisão temporária, e segundo, porque os crimes ocorridos não admitem a prisão temporária. O MP poderá propor à Átila acordo de não persecução penal se este não for incidente específico. Não pode, porque é vedado nos casos
de violência doméstica e familiar contra a mulher. Artigo 28A, parágrafo 2º, inciso 4 do CPP. Letra E. O juiz poderá conceder medida protetiva de urgência a requerimento da própria vítima, independentemente de manifestação do MP. Perfeito. Artigos 18 e 19 da Lei Maria da Penha. Então, gabarito aí, letra E. Beleza? Questão 2. A Lei Maria da Penha visa a proteção das mulheres que sofrem violência doméstica no âmbito familiar e no âmbito doméstico. A respeito dessa norma legal e de suas inovações, analise as afirmativas a seguir. Analisando as afirmativas, vamos a ela. 1. A Lei Maria da Penha é aplicada independentemente de orientação sexual e da identidade de gênero do cônjuge que sofre violência, podendo ser aplicada em caso de homens agredidos por esposas, companheiras e namoradas. Errado. Ela é aplicada independente da orientação sexual. Até aqui ela está correta, tá? É o artigo 5º, parágrafo único da lei. A partir daqui dizendo que pode ser aplicada a homens, ela fica errada. Entendam uma coisa, a Lei Maria da Penha, ela tem como vítima a mulher biológica e a mulher trans, tá? O agressor pode ser homem ou mulher, mas a vítima tem que ser mulher. Então, ela não se aplica para proteger o homem, ela se aplica para proteger a mulher biológica ou mulher trans, tá? É assim que funciona a Lei Maria da Penha. O agressor pode ser homem ou mulher, mas a vítima tem que ser mulher. 2. A Lei Maria da Penha prevê a especialização do atendimento de sistema de justiça com a criação de juizados específicos de competência civil e de competência criminal. Verdade, ela prevê isso no próprio, essa aqui está correta, o próprio artigo 1º da lei prevê a criação do juizado, tá? De violência doméstica e familiar, e lá no artigo 13, 14, ele vai dizer para você que o processo, julgamento e a execução de causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher será aplicado o Código de Processo Penal, o processo civil e a legislação específica, e o juizado de violência doméstica e familiar vai cuidar dessa causa, é o que a gente tem previsto aí no artigo 14 da lei. Então, está correto. 3. A Lei Maria da Penha estabelece as medidas protetivas de urgência analisadas pelo juiz em até 48 horas e prevê o trabalho articulado entre as diferentes esferas de governo e da sociedade civil. Verdade, isso você tem no artigo... Peraí. Deixa eu ver porque aqui não entrou a letra E. A letra E não está aparecendo aí para vocês, né? Deixa eu trazer. Bom, mas deixa eu continuar aqui que eu vou explicar. Prevê o trabalho de articulado. Isso aqui correto. Artigo 18 da lei. Tá? Bom, olha só. Então, é para a gente assinalar a alternativa correta. E a gente, então, analisou uma a uma. A 2, a gente viu que está correta, né? Por causa do que dispõe o próprio artigo 1º da lei, combinado aí com o artigo 14. E a 3 está correta, é o que dispõe o artigo 18, né? É o que expõe o artigo 18 da lei. E a 1 errada, por conta do que nós vimos que ela trata da violência doméstica em relação à mulher. Então, o nosso gabarito é a letra D, 2 e 3 apenas. Essa é a alternativa correta.
Agora eu só vou ter que apagar aqui, porque ficou faltando aparecer para você a letra E. A letra E está dizendo que todas são corretas, mas na verdade é a letra D. Então, gabarito aí, letra D de dado, beleza? Então, esse é o seu gabarito. 1 errada, 2 e 3 corretas, beleza? Então, gabarito da sua questão. Vamos para a próxima. 3. Vamos para a questão 3. A Lei 11.340, Lei Maria da Penha, instituiu o que é violência doméstica. Avaliando o artigo 5º da Lei Maria da Penha, quando trata da violência doméstica e familiar, vai dizer o seguinte na opção 1. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregados. Então, olha só, a Lei Maria da Penha institui em seu artigo 5º que a violência contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. No âmbito da unidade doméstica, sim, isso está lá no seu artigo 5º, inciso 1. No âmbito da família, compreendida como a unidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade e por vontade expressa, também é o artigo 5º, inciso 2. Em qualquer relação íntima de afeto, por laços naturais ou afinidade, na qual o agressor coabite com a ofendida, errado. Independe de coabitação. Independe. É o artigo 5º, inciso 3 da lei. Ok? Então, a 3 está errada. Então, está correto o que se afirma na 1 e na 2. Deixa eu só levantar, subir isso aqui. Está correto o que se afirma na 1 e na 2, tá? Em razão do disposto no artigo, no próprio artigo 5º, que trata a questão, beleza? Por que isso, Josiane? Em qualquer relação íntima de afeto, aplica-se a Lei Maria da Penha? Sim, aplica-se. Mas para que se aplique a Lei Maria da Penha, é necessário que haja a coabitação? Não, independe de coabitação, tá? Independe de coabitação. Então, no âmbito da unidade doméstica, como espaço permanente, sim. Mas espera aí. Ele não disse que depende. Tem razão. Ele disse que pode, né? Então, desde que... Não, tá errado isso aí. Vamos voltar aqui, gente. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio, permanente de pessoas. Beleza. No âmbito da família, compreendida como unidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados. Ok. Por unidade em qualquer relação íntima de afeto por laço na qual o agressor coabite. Não, na qual o agressor coabite, não. Pode coabitar, tá? Porque o inciso 3, ele está dizendo aí, ele dispensa a necessidade de coabitação. Dispensa a necessidade de coabitação. Portanto, errada 3. Vou botar o artigo 5º aí para vocês, para que vocês tenham essa redação já aí no seu material. Fica mais fácil na hora de estudar, né? Ele bota claramente, independentemente de coabitação.
A1 independe de coabitação, artigo, né? 5º, incisos 1, 2 e 3 da lei. E aí o artigo, considera violência doméstica quando praticada no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregada. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade, vontade expressa. E em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, aqui, em relações por laços naturais ou de afinidade, aqui ele nem coloca por laços naturais ou de afinidade, ele coloca apenas em relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Ele usa laços naturais ou de afinidade quando ele fala em relação à família, não em relação íntima de afeto, beleza? Então, a terceira opção está errada, a 1 e a 2 estão corretas. 4. Fabiana, estudante de 17 anos, procurou a delegacia para fazer notícia-crime contra seu irmão Bruno, de 23. Fabiana relatou que Bruno a agrediu com socos, pontapés e puxão de cabelo, após ela se recusar a passar o uniforme dele. A passar o uniforme. Bruno ainda gritou que ele pagava as contas da casa e que aquela era uma obrigação de Fabiana. Na situação aqui relatada, considerando a Lei Maria da Penha, qual é a alternativa correta? Vamos lá. Letra A. A lei não se aplica à vítima Fabiana, é menor de idade. Errado, porque se for em razão da violência doméstica, a Lei Maria da Penha aplica-se quando a vítima é mulher, independentemente dela ser maior ou dela ser menor, tá? Para que se aplique a Lei Maria da Penha, não se exige que a mulher seja uma pessoa maior. Pode ser aplicada quando a vítima é uma pessoa menor. Inclusive, pode ser aplicada nas relações de pais e filhas, irmãos e irmãs, mães e filhas, entenderam? Então, isso não se aplica aí, tá? Vamos lá. Letra B. A lei não se aplica porque a relação entre a vítima e o agressor não é conjugal. Não precisa ser uma relação conjugal, tá? Então, errado. Houve violência patrimonial porque Fabiana sofreu violência dentro de casa. Não é patrimonial aqui. Houve violência física e psicológica por parte de Bruno baseada no gênero. Aí sim. Artigo 7º, inciso 1, inciso 2, combinado com o artigo 5º, inciso 1 da Lei Maria da Penha. Essa é a alternativa correta, tá? Foi no âmbito da unidade doméstica, tratando de violência física e psicológica do artigo 7º. Não está configurada porque Bruno tem o dever de educar. Errado, está configurada. Então, o gabarito aí realmente é letra D de dado. 5. Avalie, de acordo com a Lei Maria da Penha, a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, que tem as seguintes diretrizes. Então, vamos analisar as diretrizes que eles puseram para a gente verificar se são elas aquelas previstas na Lei Maria da Penha, ok? Então, vamos aí à primeira. Há a diretriz de integração operacional do poder judiciário, do MP e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, assistência à saúde, educação, trabalho e habitação. Essa alternativa está correta com base no que dispõe o artigo 8º, inciso 1 da Lei Maria da Penha.
2. A implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em particular nas delegacias de atendimento à mulher. Essa está correta, artigo 8º, inciso 4 da Lei Maria da Penha. 3. A celebração de convênios, protocolos, ajustes ou outros instrumentos de promoção em parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programa de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. Também está certo, perfeito, é o artigo 8º, inciso 6 da Lei Maria da Penha. Então, a 1, 2 e 3 estão corretas, gabarito aí, letra é o nosso gabarito. Perfeito, todas essas diretrizes estão no artigo 8º, o artigo 8º tem 9 incisos, é bom vocês darem uma lidinha neles, ok? Tudo corretinho aí. 6. Joana comparece à delegacia de polícia e afirma que deseja medidas protetivas de urgência ao argumento de que é vítima de violência psicológica por parte de seu companheiro. Contudo, a ofendida diz que não possui testemunhas que tenham presenciado os fatos. Nesse contexto, antes mesmo de deflagrar o inquérito policial, para investigar os acontecimentos, o delegado de polícia encaminha o pedido da medida protetiva ao Poder Judiciário. Nesse cenário, considerando a Lei Maria da Penha, é correto afirmar que... Deixa eu ajeitar aí a questão, que não está aparecendo para vocês a letra E, né? Pessoa B. Agora vão aparecer aí. Vamos lá. Letra A. Nesse cenário, é correto afirmar que o juiz poderá conceder as medidas protetivas de urgência, mesmo sem existência de testemunhas presenciais dos fatos, desde que ouça previamente o companheiro de Joana para prestigiar o contraditório. Errado. Ele pode conceder e depois ouvir outra parte. Na verdade, não se exige que ele ouça primeiro o companheiro, né, o agressor. Poderá conceder as medidas após ouvir o MP pelo prazo de 180 dias, admitindo uma prorrogação por igual período. Errado. Ele pode, inclusive, conceder essa medida, o juiz pode, inclusive, conceder a medida sem ouvir o MP, tá? E a lei não fala que o prazo é de 180 dias. O legislador vai dizer, recebido o expediente com pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, conhecer desse expediente, determinar encaminhamento da ofendida à assistência, comunicar ao MP que adote as providências cabíveis e determinar a apreensão imediata de arma de fogo se ele tiver. Só que o artigo 19 vai dizer que as medidas protetivas poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do MP ou a pedido da ofendida. Entenderam? Então, e se for urgente, elas podem ser concedidas de imediato, independentemente da audiência das partes, tá? É o que dispõe lá o artigo 19, parágrafo 1º da lei, tá? Então, pode o juiz decidir independentemente de prévia manifestação do MP e não há esse prazo aí de 180 dias, artigo 19, parágrafo 1º da lei. Não pode conceder as medidas considerando que não há procedimento investigativo. Errado. Pode. 19 da lei.
Não pode conceder as medidas de urgência, considerando que não há qualquer testemunho do fato. Pode. 19 da lei. Poderá conceder as medidas de imediato, independentemente de prévia manifestação do MP. Verdade, artigo 19, parágrafo 1º da lei. Essa é a correta, ok? Questão 7. Vamos assinalar aí verdadeiro ou falso, né? Vamos lá. Ok. Questão 7, primeira alternativa. É ela. Deixa eu acertar aqui para caber tudo no slide. Verdadeiro ou falso? A medida protetiva de urgência. A medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha poderão ser aplicadas cumulativamente, diferentemente das medidas cautelares alternativas dispostas no CPP, as quais podem ser aplicadas de forma acumulada, tendo em vista o princípio do non bis in idem. Então, olha só, as medidas protetivas de urgência, elas podem ser aplicadas isoladamente. Então, falsa. Falsa, porque elas podem ser aplicadas cumulativamente ou isoladamente, tá? O legislador vai dizer isso claramente. Aqui, no artigo 19, as medidas poderão ser concedidas pelo juiz, elas poderão ser concedidas de forma isolada ou cumulativamente, é o que diz o artigo 19, parágrafo 2º da lei, e 282, parágrafo 1º do CPP. Então, as medidas cautelares não podem? Podem. Errado. Independentemente da autorização do juiz, o delegado, quando o município não for sede de comarca, poderá tomar medidas para imediato afastamento do agressor do local de convivência com a ofendida. Verdade, é o artigo 12C da lei. Quando não for sede de comarca, verdade. As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária, a partir do depoimento da vítima perante a autoridade policial ou a partir da apresentação de suas alegações escritas. Olha, a partir do depoimento da vítima ou a partir de suas alegações escritas. Verdadeiro, porque cognição sumária, porque não há necessidade de fazer uma prova antes, né? Verdadeiro. Segundo a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do MP. Todavia, o MP deverá ser comunicado prontamente sobre a medida. Verdadeiro também. Isso está lá no artigo 19, parágrafo 1º. Parágrafo 1º, deixa eu pôr aqui para vocês. 19, parágrafo 1º, verdadeiro, tá? E elas poderão ser concedidas em cognição sumária a partir do depoimento da vítima perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas, é o que diz o parágrafo 4º. Então, ficou falso, verdadeiro, 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 né? Letra C é o gabarito. Pode marcar aí letra C.
como gabarito, artigo 19 da lei. Beleza? Questão 8. O portal G1 publicou a seguinte notícia no dia 16 de novembro de 2023. O empresário foi preso suspeito de estuprar a própria neta de apenas 4 anos. A prisão foi feita. A PM informou que a mãe da criança contou aos policiais que atenderam a ocorrência que a filha ficava sob os cuidados do avô enquanto ela trabalhava. E a criança relatou os abusos que sofria. De acordo com o ordenamento penal brasileiro, é correto afirmar que o fato não é crime por ter sido praticado pelo avô, que é absurdo, né? Claro que o fato é crime, né? É um crime em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Verdade, é um crime absurdo, uma violência sexual. Artigo 7º, inciso 3, combinado com o artigo 5º da Lei Maria da Penha. Estamos aí diante de um estupro de vulnerável, previsto no artigo 217A do Código Penal. Trata-se de feminicídio? Não, ele não matou ninguém. A mãe responde pelo crime de abandono material? Não. O avô cometeu adultério? Não. Ele cometeu o estupro de vulnerável, tá? Por se tratar de ser ele avô de uma menina, por ter tratado de uma relação de condição carnal ato libidinoso, diversa condição, em uma pessoa menor de 14 anos, né? A menina tem 4 anos de idade. Então, a gente está diante do estupro de vulnerável, não há que se falar em adultério, até porque hoje adultério não é nem mais crime, né? Então, você não pode falar aí como sendo crime de adultério, porque ele não é mais crime. É aí estupro de vulnerável, ter condição carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso com menor de 14 anos. A ação é penal pública incondicionada, tá? E a pena ainda é aumentada da metade, porque ele é ascendente da vítima, tá? Tem lá a causa de aumento do artigo 226, inciso 2, do Código Penal. Ainda é majorado. Então, letra B. 9. Questão 9. Maria comparece à delegacia de polícia do município Alfa, que não é sede de comarca, ocasião em que é recebida pelo policial João. Então, não é sede de comarca, não tem juiz ali. Em ato contínuo, ela afirma que é vítima de violência doméstica perpetrada por seu marido. A ofendida declara ainda que está com receio de retornar para casa. Registra que no momento da denúncia não há delegado de polícia. Então, não tem delegado e não tem juiz naquela comarca. Então, o próprio policial que atender a ocorrência pode, inclusive, determinar a medida protetiva de urgência, ok? Então, deixa eu até acertar esse slide aí para vocês, para a gente ter a letra C, D, E aí. Então, vamos lá. Nesse cenário, é considerado afirmar que Sérgio será imediatamente afastado de convivência pelo delegado do município Beta. Gente, não tem delegado, ela compareceu no município Alfa, que não é sede de comarca. Então, não é delegado de outro município que vai determinar a medida. O próprio policial que não deu ocorrência. O delegado do município Beta, errado. O policial, sendo certo que o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas, decidirá em igual período sobre a manutenção ou a revogação da medida, devendo dar ciência ao Ministério Público de forma concomitante. Gente, exatamente essa daqui é a alternativa correta nos termos do artigo 12C. O artigo 12C vai dizer: verificada a existência de risco ou atual ou iminente à vida ou integridade física da vítima ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar pelo juiz ou pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, ou ainda pelo próprio policial que atendeu a ocorrência quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. É o que aconteceu aí.
artigo 12C, inciso 3. E nessa hipótese, o juiz deverá ser comunicado no prazo máximo de 24 horas e vai decidir em igual prazo sobre a manutenção ou não da medida, dando ciência ao MP, é o parágrafo 1º. Então, letra C é o nosso gabarito. Quem marcou a letra C mandou muito bem, a alternativa está correta, tá? Aí a letra D diz que é o policial, sendo certo que o juiz será comunicado no prazo de 48 horas? Não, no prazo de 24 horas. E aí a letra E, João, sendo certo que o juiz será comunicado em 24 horas, decidirá em igual período, após ouvir o MP sobre a manutenção. Não, primeiro ele decide, depois ele comunica ao MP. Errado esse finalzinho aqui. Então, gabarito aí a letra C, beleza? Vamos para a questão 10. A questão 10, o examinador vai perguntar o seguinte: Raquel sofreu violência doméstica praticada por seu marido em razão de lesão corporal. Nesse caso, considerando as medidas protetivas, constatada a prática da violência, é correto afirmar que o juiz competente não poderá estabelecer de imediato que Marcos compareça a programas de recuperação e reeducação. Errado. O juiz pode sim, o artigo 22 vai dizer que, constatada a violência, o juiz poderá determinar de imediato, entre outras medidas, a possibilidade dele comparecer a programa de recuperação e educação. Então, aqui, ó, quando diz que ele não poderá, errado, ele poderá, artigo 22, inciso 6 da lei. Poderá de imediato proibir que ele frequente determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica de Raquel. Sim, ele pode determinar que ele frequente determinados locais. É o artigo 22, inciso 3, a linha C. Essa é correta. Poderá de imediato apenas restabelecer o afastamento de Marcos do lar. Apenas não. Ele pode determinar todas as medidas do artigo 22 da lei. Não poderá estabelecer que ele preste alimentos provisionais. Poderá determinar que ele preste alimentos provisionais ou provisórios para Raquel. Artigo 22, inciso 5. Não poderá estabelecer qualquer restrição ou suspensão de visitas a dependentes menores. Poderá, sim, é o que diz o artigo 22, inciso 4. Então, errado. Gabarito aí, letra B. Questão 11. Questão 11, se eu acertar aqui para vocês terem toda ela na tela. Questão 11. Em 2001, o Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Maria da Penha, por omissão em relação a crimes contra os direitos humanos das mulheres. Em razão da condenação, no plano internacional, em 2006, foi publicada a Lei Maria da Penha. Em 2022, em consonância com a lei nacional, foi editada no estado de Santa Catarina a Lei 18.322, fortalecendo ainda mais a proteção das mulheres. Acerca das formas de violência contra a mulher elencadas na Lei 18.322, é correto afirmar que a violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação e injúria? Não. Isso aqui não é violência patrimonial, isso aqui é violência moral, né? Artigo 7º da lei. Violência obstétrica é todo ato praticado pelo médico, pela equipe do hospital, por um familiar ou acompanhante que ofenda de forma verbal ou física mulheres gestantes em trabalho de parto ou ainda no puerpério.
Violência moral é entendida como qualquer conduta que configure a retenção, subtração, destruição ou parcial de instrumentos de trabalho de seus bens. Isso aqui não é violência moral, isso aqui é violência patrimonial. Violência psicológica é entendida como qualquer conduta que a constrange a presenciar, manter ou a participar de relação sexual. Isso não é psicológico, isso é violência sexual. Violência sexual é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição de autoestima ou lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos e crenças. Isso não é violência sexual, isso é violência psicológica. É isso? Então, o que que nós temos aí? A Lei Maria da Penha, ela vai tratar da violência psicológica, da violência física, da violência psicológica, da violência sexual, da violência patrimonial, da violência moral. Isso é o que trata, são os 5 incisos aí da Lei Maria da Penha. Acontece que nós temos aí uma pergunta acerca do envolvimento da Lei Maria da Penha, mas mais especificamente da Lei 18.322, tá ok? Então, de acordo com o enunciado que ela quer saber, de acordo com a Lei 18.322, a gente vai ter que marcar como correta, porque é real, né? A letra B de bola. Por quê? Porque as demais, elas estão incorretas com fundamento na própria Lei Maria da Penha. Então, gabarito aí, letra B de bola, tá? Que trata aí da violência obstétrica, tá? É com ela aí que você vai trabalhar por conta do enunciado. E ainda que o enunciado estivesse falando assim, ó, responda de acordo com a Lei Maria da Penha, todas as demais alternativas não poderiam ser marcadas em razão de estarem equivocadas nos termos do artigo 7º, tá? Então, o gabarito aí realmente é letra B. Vocês marcariam com certeza essa daí, porque todas as demais formas de violência vocês já conhecem ao estudar o artigo 7º da lei, beleza? Então, realmente, a letra B seria aí o artigo, vou botar aqui, ó, 34 da lei 18.322. Questão 12, vamos lá. A questão 12 tem um textão aí imenso, né? Vamos a ele. Deixa eu só acertar aqui para vocês terem um texto todo no mesmo slide. Vamos lá. Leia o texto a seguir. Lagarde sustenta que o feminicídio pode ser praticado pelo atual ou ex-parceiro da vítima. Parente, familiar, colega de trabalho, desconhecido. E, em comum, denota intensa crueldade e menosprezo para com as mulheres tratadas como meros objetos e, portanto, descartáveis. Cuida-se de verdadeiro crime de ódio, né? Dessa forma, a reação de ódio surge quando a mulher exerce superioridade, hierarquia masculina, e surge quando a mulher exerce autonomia no uso de seu corpo, desrespeitando as regras de fidelidade e celibato. Ou ainda quando a mulher... É uma opinião desse autor, né? Ciente dessas lições, no que pertine ao feminicídio, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos analisar as afirmativas para a gente encontrar a nossa resposta. Então, vamos lá. Deixa eu colocar ela toda num slide, só para a gente também conseguir ler igual eu li aí com vocês, para vocês acompanharem.
Opção 1. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, assim como em caso de descumprimento apenas das medidas protetivas previstas no artigo 22, incisos 2 e 3 da Lei Maria da Penha. Olha só, se o crime é de feminicídio, a gente está diante de um homicídio qualificado. Por isso é chamado de feminicídio, ok? E aí, a pena do feminicídio é a pena do crime de homicídio qualificado, reclusão de 12 a 30 anos, ok? Considera-se feminicídio quando o homicídio é praticado em razão da condição do sexo feminino, quando o crime envolve violência doméstica familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Essa pena do feminicídio, ela vai ser aumentada, diz o legislador no parágrafo 7º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o feminicídio é praticado durante a gestação ou nos 3 meses após o parto, contra pessoa maior de 60 anos, com deficiência ou com doença degenerativa, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, ou em descumprimento das medidas previstas no artigo 22, incisos 1, 2 e 3. Aí ele faltou botar aqui, ó, o inciso 1. Ok? Então, a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. Assim como no caso do descumprimento das medidas previstas no artigo 22, mas não é o inciso 2 e 3 apenas, é no inciso 1, 2 e 3, por isso que está errado. Isso é apenas aqui, ó. É o artigo 121, parágrafo 7º, incisos 3 e 4 do Código Penal. Uma covardia essa questão, né? 2. A legítima defesa da honra não pode ser invocada como argumento inerente à plenitude da defesa própria do tribunal do júri. E sua utilização direta ou indiretamente pela defesa, sendo que sua utilização configura nulidade, que não poderá ser arguida pelo acusado de que dela se valeu. Verdade, não há que se falar em legítima defesa da honra para poder utilizar qualquer argumento de defesa no caso do feminicídio. 3. X matou várias mulheres, sendo que ao falar sobre os crimes afirmou que escolhia as vítimas de forma aleatória. Todas elas eram garotas de programa com quem se relacionou. Nesse contexto, não pode ser considerado como autor de crime de ódio, porque as vítimas não eram estranhas a ele. Errado, né? Ele pode, sim, estar no contexto de crime de ódio, né? Não tem essa questão dela ser estranha. Você verifica que, inclusive, aí ele só pratica crimes contra quem? Garotas de programas, inclusive, de forma aleatória, né? Então, não tem esse impedimento aí de se tratar de crime de ódio. Então, essa alternativa, ela está errada. Pode, sim, ser considerado crime de ódio. Uma coisa aí, o fato dele ter se relacionado com alguma delas não impede que se caracterize aí a ideia do crime de ódio. Então, errado. Aqui, deixa eu só para poder colocar para vocês, nós temos a ação de descumprimento de preceito fundamental, número 779, onde o STF disse que a tese de legítima defesa da honra é inconstitucional, porque contraria a dignidade da pessoa humana, a proteção à vida e a igualdade de gênero, tá? Por isso ela é inconstitucional, não se pode aí alegar a legítima defesa da honra, beleza? Então, realmente a 2 e a 3, a 2 está certa e a 3 está errada. Vamos para a 4. Caso Flávio, ciente de que Bianca, sua esposa, está grávida de 4 meses, atire nela e com isso causa o falecimento,
e também o do feto, ele responderá pelo feminicídio consumado e pelo aborto consumado sem consentimento da gestante, em concurso formal. Verdade. Gabarito aí, então, ficou 2 e 4 corretas. Está correta. Artigo 121 e 125. Só que aí vai ser o 121, parágrafo 2º. Deixa eu só pegar o inciso aqui. Inciso 6. Feminicídio. Se bem que, vou dizer uma coisa para vocês. Ela está grávida de 4 meses, atira nela. Com isso, causa seu falecimento e o do feto. E ele responderá pelo feminicídio consumado e pelo aborto consumado. Mas se ele responde aí pelo feminicídio consumado e pelo aborto consumado, a gente não pode fazer a causa de aumento de ter sido praticado o feminicídio no período da gestação, porque senão a gente estaria punindo, teria bis in idem aí, tá? Imputar feminicídio de grávida e provocação de aborto concomitantemente é bis in idem? Há quem entenda que sim, há quem entenda que não. O STJ, em alguns julgados, vem compreendendo que enquanto o aborto tutela o feto, né, bem jurídico aí, é a proteção do feto, no crime de homicídio contra a gestante, ele é agravado pelo fato dela ser o quê? Mais vulnerável. Então, para o STJ, é possível imputar os dois concomitantemente. Porém, existe, é claro, existe controvérsias. Mas aí, segundo o STJ, é sim possível. Inclusive, isso tem um habeas corpus, deixa eu botar aqui para vocês, que é o HC 141 701, oriundo aqui do Rio de Janeiro. Então, nós ficamos com a 2 e a 4 corretas. Então, letra E é nosso gabarito. Vamos para a questão 13. Meve foi presa em flagrante em razão de suposta prática do crime de latrocínio tentado. Após a formalização do flagrante, Meve foi encaminhada à audiência de custódia dentro do prazo de 24 horas. No âmbito desta, constatou-se a observância de todos os direitos constitucionais e legais do preso. O MP opinou pela homologação do flagrante e concessão da liberdade provisória ao custodiado sem qualquer oposição da defesa técnica. Muito embora inexistisse, no caso concreto, o requerimento do MP ou representação do delegado, o juiz, em razão da gravidade do fato, homologou a prisão e converteu de ofício em prisão preventiva. Ato contínuo após a audiência, sem conhecer o resultado desta, o delegado representou pela decretação. Então, essa representação do delegado supre a nulidade do juiz ter decretado de ofício. Nesse cenário, considerando o CPP e a jurisprudência, é correto afirmar que não pode converter a prisão em flagrante em preventiva de ofício, salvo no contexto da Maria da Penha, bem como em crime de elevada gravidade. Em crime de elevada gravidade, não. A Lei Maria da Penha autoriza a decretação de ofício, em que pese a doutrina ser contrária. Mas o fato do crime ser de alta gravidade não autoriza o juiz a decretar a prisão preventiva de ofício. Ele precisa ser provocado. Deixa eu botar a letra B aí para vocês. Não está aparecendo. Letra B. Pode converter a prisão em flagrante em preventiva de ofício, valendo-se apenas da decretação da preventiva de forma oficiosa, quando esta não é precedida de flagrante. Errado. Não pode converter a prisão em flagrante preventiva de ofício.
Verdade. Contudo, como há posterior representação do delegado, o vício está sanado. Aí sim, porque isso é jurisprudencial, tá? Correto, por conta dele mandar a gente responder de acordo com a jurisprudência. Não pode converter, motivo pelo qual a presunção de MEV é ilegal. Não vai ser ilegal, porque a jurisprudência entende que se houve representação do delegado, está valendo. Não pode converter, motivo pelo qual a prisão é ilegal deverá ser relaxada. Errado, porque houve representação do delegado. Isso é jurisprudência, tá? Veja que o enunciado pede para a gente responder considerando a jurisprudência dominante nos tribunais. Por isso o gabarito aí é letra C, beleza? É a letra C. Bom, turminha, fizemos aí 13 questões sobre o tema violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu espero que todos vocês tenham entendido, mas se depois, assistindo as questões, a correção com calma, vocês tiverem alguma dúvida, não hesite, mande para mim a sua perguntinha que eu terei o imenso prazer em respondê-los. Ok? Até a próxima, turma!